Boa noite de novo para todo mundo, então. Tazria Metsorá. Paraxá legal, paraxioto legais, paraxioto com assuntos interessantes. O assunto principal que a gente costuma falar aqui, o que é Metsorá? Metsorá é aquele que carrega tsarat, né? Tsarat é aquela doença espiritual que a gente traduz em português como lepra, né? Não é bem lepra, não é hanseníase, é uma doença espiritual que aparece na pele da pessoa, ela segue uma série de caminhos antes de aparecer na pessoa, né? Então esse é o assunto principal. E por causa disso, a gente sabe que a razão dela aparecer é por causa de Lashon Hara, né? É por causa da fala má, né? É por causa da fofoca, de todas essas coisas. Então a lepra, nesse sentido, ela aparece nesse contexto. Ela exige uma pessoa falando mal da outra e uma constância por trás disso. Lembrando que só um Kohanim poderia declarar se alguém está com tsarat ou não, tá? Então a gente não tem mais a doença especificamente porque não tem templo, tá? Então assim, considerando isso, eu vou falar sobre fala, sobre o ato da fala. A gente vai discutir um pouco a questão da fala do ser humano, tá? Então, a questão é, eu pergunto aqui inicialmente, qual que seria a maior qualidade de liderança para um rabino, por exemplo, né? Qual que seria a grande qualidade que um rabino deveria ter para ser considerado um bom líder, né? Um bom rabino nesse caso, né? Seria paciência? Seria emet? Seria busca pela verdade? Seria humildade, né? Então, assim, além de todas essas midot, tem uma que talvez seja um pouco mais importante, né? Que seria você ser claro quando você está se comunicando. Você ser capaz de explicar exatamente o que você está querendo dizer. Você, sem uma clareza no momento dessa comunicação, a informação talvez não seja passada de uma forma adequada, né? E no fim, esse é o grande objetivo desse tipo de liderança, vamos dizer assim. E porque, no fim das contas, todo mundo tem que ter as informações necessárias para seguir os seus caminhos. Não é todo mundo que consegue dedicar a vida delas a esse tipo de coisa, mas acaba que aqueles que se dedicam para isso têm que ser claros nessa hora, né? Mas se a gente pensar bem, acaba ficando uma dúvida, né? Se a gente considerar essa ideia, fica a dúvida. Tem uma pessoa que a gente chama de Rabbeinu, todos os judeus chamam de Rabbeinu, ou seja, nosso mestre, né? Que acabou que foi o catalisador, o cara que trouxe toda a Torá pra gente, né? Moshe, né? Só que Moshe, mesmo sendo descrito de uma forma de excelência física, de todas essas coisas, excepcionalmente forte fisicamente, um cara alto, um cara bonito, tudo isso, ele não falava bem, né? Então como é que a gente pode dizer que essa característica de fala, de clareza, é uma característica tão poderosa nesse sentido e o nosso maior líder não tinha o domínio dessa característica, né? Então o Maharaj de Praga, no Gevrot Hashem, no capítulo 29, ele diz que Moshe era excepcional em todas as qualidades físicas e tinha a perfeição no seu corpo. Então por que ele seria deficiente quando o assunto é fala? Essa é a pergunta que ele faz. Tá? E aí a gente vai deixar essa pergunta daqui a pouco só para observar uma coisa que é importante, né? A Gemara em Nidá, no Tratado de Nidá em 30b, ela conta um pouco, descreve a situação da criança no útero da mãe. Tá? Então vamos lá, número 1. Rabbi Samlai ensinou: ao que o feto no útero da mãe pode ser comparado? A um caderno dobrado. Né? Ele descansa com suas mãos do lado da cabeça, seus braços nos joelhos, seus calcanhares próximos dos glúteos e a cabeça próxima dos joelhos. Sua boca está fechada e seu umbigo aberto. Ele come aquilo que sua mãe come, bebe aquilo que sua mãe bebe, e ele não emite resíduos para a mãe. Se o fizesse, ela morreria. Uma vez que a criança sai para o espaço do mundo, o fechado, ou seja, a boca, abre, e o aberto, ou seja, o umbigo, fecha. Se ele não senão, ele não seria capaz de viver, né? Se não ocorresse esse fechamento, essa abertura. Aí, pulando um pouquinho, a Gemara continua dizendo assim: toda a Torá é ensinada ao feto no útero. Como está escrito: ele cuidou de me instruir e me disse: possam minhas palavras impregnar teu coração, guarda meus mandamentos e vive. Está em Mishlei. Também está escrito: como nos dias da minha juventude, quando a presença divina habitava na minha tenda. Isso em Yov.
E aí no final a Guemará mais ou menos vai dizer o que acontece depois que a criança nasce, né? Quando a criança sai para o espaço do mundo, vem o Malach, bate na sua boca e faz com que ele esqueça toda a Torá. Como está escrito na porta jaz a transgressão. Tá. Então, é meio estranho, né? Essa passagem da Guemará é meio esquisita, né? Se a gente acabasse o estudo aqui, se ele levantasse pra pegar um copo d'água e tivesse alguém te esperando do lado do filtro, sei lá, com um porretezinho, desse essa porra na tua boca, você ia esquecer do estudo? Talvez esquecesse na hora, né? Porque, sei lá, você tá preocupado com quem te bateu e com beber água, e não com o estudo naquela hora. Mas qual é a lógica de bater na boca de alguém e essa pessoa esquecer? As nossas lembranças não estão na nossa boca, né? A gente vai ficar com raiva, vai ter problema, vai ficar preocupado com os nossos dentes, mas não vai apagar a memória do estudo, não vai apagar a memória do que você fez antes, né? A não ser que bata na tua cabeça. Se bater na tua cabeça, tudo bem. Até pode ser, dependendo do caso, até pode ser que isso aconteça, né? Mas o que a boca tem a ver com isso? Essa que é a pergunta que é interessante de fazer aqui. Desde quando a memória está na boca e o que a Guemará está falando com isso? Porque ela deveria, se ela tivesse dito, não, vem um anjo, bate tacar na cabeça do menino, aí o menino esqueceu a Torá, ok, né? Mas o que isso quer dizer? Na semana passada, em Shimini, a Shimini começa dizendo no 8º dia, né? No 8º dia de quê? A gente tem que voltar para a paraxá anterior, né? No 8º dia da consagração dos Kohanim, ou seja, na abertura do Mishkan, quando abre aquele templo móvel que é feito no deserto, tem que consagrar os Kohanim antes deles assumirem os lugares. No sétimo primeiros dias, o que acontece é que Moshe tomou conta. Moshe que fazia o serviço nos 7 primeiros dias antes de consagrar para poder consagrar os Kohanim. Aí no número 2 está a passagem, tá? E aí a partir dessa passagem a gente vai ver uma coisa interessante. A passagem diz o seguinte, número 2, vai criar 28:2. E Moshe tomou os sobre as palmas das mãos e fez queimar no altar após a oferta de elevação. Eles são sacrifícios de congregação, consagração, para serem aceitos com agrado. É uma oferta queimada para Hashem. E aí o Rashi explica, Moshe, mesmo não sendo sacerdote, oficiou durante os primeiros 7 dias da inauguração do Mishkan, usando roupa toda branca. Isso está na Guemará Avodazará. Tá bom. Que vestimenta que Moshe usava na ocasião? A gente chama de Beged Lavan, né? A roupa branca. Tá, e daí? Por que isso é importante? A Guemará vai falar uma coisa que parece menos importante ainda, no 3. Tá, Anitta. A Guemará diz o seguinte. Moshe serviu por todos os 7 dias da inauguração? Ela pergunta. Mas o fez com roupa branca. Rav Kahana ensinou. Moshe serviu com a roupa toda branca que não tinha borda. Aquelas bordas de calça, né? Você compra uma calça, ela é muito grande, aí você tem que fazer a borda. Não tinha essa borda. Tá, e daí? Só tá piorando. Por que essa informação é relevante, né? Parece razoavelmente inútil essa informação, né? Mas a Guemará, assim como a Torá, ela é concentrada de informação. Essa informação ela não tá ali à toa. Por que a Guemará conta isso? Né? A palavra usada para borda aí é imra, tá? É Lashon Amira, ou seja, se refere à fala, tá? Isso se refere diretamente à fala. A gente tem uma brachá, que é bem importante, que deveremos fazer todo dia, na verdade várias vezes ao dia, mas no começo do dia, principalmente depois que você usa o banheiro, né? Chamado Asher Yatzar, né? Que é uma brachá que ela é muito importante, né? O Seder Hayom, do Rabbi Moshe Ben Machir, que ele era aluno do Arizal, ele disse que se a gente fizer a Shereatzah Bekavaná, ou com muita vontade, a gente não fica doente, tá? Então, vamos dar uma olhada na Shereatzah antes de continuar. Número 4, eu botei a Shereatzah, e depois a que segue, né? A Shereatzah começa, né? Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher yatzar et ha'adam, né? Então, bendito sejas tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgãos e orifícios, revelado e sabido é perante teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem por uma hora. Baruch atah Hashem, Rofe kol basar ma'aflit lasot. Tá? Bendito sejas tu, sara toda a carne e faz maravilhas.
Depois, logo em seguida vem Elohai Neshama. Elohai Neshama, Shinatatabi, Terorá, Ri, Atá. Então, Deus meu, a alma que me deste pura, tu criaste, tu a formaste, tu a inflaste em mim. Tu a conservas em mim, e um dia a tomarás e a restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus dos meus pais, que tu és soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Baruch atah Hashem, Hama Azir, Nishmato Lifgarim Metim. Né? Então, bendito seja tu Hashem, que restitui as almas dos corpos mortos. Ela termina com um Baruch, né? A gente vai entrar numa discussão, eu não vou entrar muito nessa discussão, mas ela termina com Baruch, mas não começa com Baruch, né? Então, ela é o que a gente chama de Birkat Rodá, né? Ou seja, uma bênção de agradecimento, né? E segundo a explicação do Shulchan Aruch. Né? Por isso que essas bênçãos não começam com a expressão Baruch Atah Hashem, tá? Mas a Mishnah Berurah diz que por isso a gente não precisa fazer as duas juntas, né? O Asher começa com Baruch e a Elohai Neshama não começa. Então, teoricamente, elas não têm nada a ver uma com a outra. Mas mesmo assim, o Vilna Gaon, a própria Mishnah Berurah, o próprio Hafetz Haim cita que o Vilna Gaon diz que essas Berahot são o que a gente chama de Hasmucha Lechavertá, né? Que são conectadas, elas são amigas e irmãs, né? Elas são ligadas e irmãs, né? Então, elas são conectadas de alguma forma. Então, elas deveriam ser feitas uma após a outra, né? E até onde eu sei, na maioria dos Sidurim tem logo uma seguida da outra, tá? Pelo menos o Sidurim que eu tenho aqui em casa, eu tenho alguns vários aqui em casa. Todos eles têm isso, até dei uma olhada, né? Então a pergunta fica: as Berahot que tem essa característica, né, de serem ligadas de alguma forma, né, a Hasmucha, a Havertá, elas costumam ser ligadas em conteúdo, né, e não necessariamente na ordem, né, não é só porque uma está depois da outra. Mas se a gente for escolher duas bênçãos mais diferentes uma da outra, seria difícil de achar duas mais diferentes que essa, porque a Shiatzá fala do corpo funcionar adequadamente, enquanto a Elohai Neshama fala sobre a alma que Hashem deu pra gente. Então, a gente está falando de uma coisa física e de uma coisa espiritual. Tirando nós, não tem nada muito em comum, né? Então, como é que a gente pode chamar isso, essas bênçãos de Hasemuchal e Havertá, né? Como é que a gente pode dar esse nome para elas, né? Mas tem uma palavra que conecta essas duas Berahot, que é a palavra do final da primeira, são as duas palavras do final da primeira, que é o Ma'aflit La'asot, que faz milagres, né? Essas palavras que e aí, o que isso tem a ver? Por que essas palavras conectam, né? E a gente precisa explicar isso. Para explicar isso, eu vou ter que voltar no Maharal. Só tomar um gole d'água aqui, porque a garganta tá indo. Então, o Maharal, ele fala uma coisa para ajudar a gente a entender essa lógica. Antes de Hashem criar o homem, ele criou o corpo do homem. O que Adão fala quando Hashem cria o corpo de Adão? Nada. Adão é só um corpo nesse momento, então ele não fala nada. Então, por que ele não fala nada? Porque não tem a Neshama. Quando a pessoa falece e a gente bota ela lá, faz todo aquele ritual, vai enterrar o corpo, o que é que a pessoa fala? Nada. Porque ela não tem Neshama também, certo? Então, como é que a gente liga essas duas coisas, né? E a Neshama, quando ela tá nos céus, quando ela tá em Shamaim, o que ela diz? Nada. Ela não fala nada. Então, um corpo sozinho não fala e uma alma sozinha não fala. Como é que as pessoas falam? Tem uma coisa que existe na fusão entre os dois que é responsável por essa habilidade da fala. A fala é uma coisa que não está presente só no corpo e só na alma, mas na junção dos dois tem alguma coisa que permite que o ser humano fale, certo? Eu botei o famoso, né, a famosa tradução do Onkelos, o Targum Onkelos é uma tradução com inspiração divina da Torá, tá? Então, a gente vai dar uma lida no número 5 aí, no original e depois no traduzido, vamos dizer assim, né? Então, Bereshit 2.7 primeiro diz que Hashem Elohim formou o homem do pó da terra,
soprou nas suas narinas o alento da vida e o homem tornou-se alma viva. Né? A expressão final é Ha'adam lenefesh haya, né? Se tornou alma viva. O Targum Onkelos traduz um pouquinho diferente. O Senhor Hashem criou o homem, pó do chão, soprou nas suas narinas uma alma viva e foi um espírito falante no homem. Be'adam leruach memalala. Ruach memalala quer dizer literalmente espírito falante. Tá. E aí? Então, está comprovando um pouco a teoria, né? De que em algum momento o corpo não fala sozinho, né? A alma fala sozinho, mas quando junta existe esse espírito falante que aparece, né? O fusão corpo e alma é capaz de falar. Então a gente tem a alma, tem o corpo, mas aí a gente também tem um problema, que a gente tem uma coisa puramente física e uma coisa puramente espiritual. Como é que a gente cola um no outro? Usa super bonder, usa cola de escola mesmo, silver tape é joia pra colar as coisas, né? Usa o quê? Como é que a gente chama uma coisa que realiza uma comunicação entre duas diferentes? Por exemplo, o que está acontecendo aqui? Existo eu e o computador. O que é que está fazendo a comunicação entre eu e o computador? Chama interface, né? Porque a gente chama de interface. Qual que é a interface entre o corpo e a alma no ser humano? A fala. Tá? A conexão corpo e alma faz com que o ser humano seja capaz de falar. E o Maharaj acaba explicando que quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está criando alguma coisa, o que acontece? Você dá aquele toque final, né? Fala, pronto, agora esse negócio está pronto. A cereja em cima do bolo. Como é que a gente chama o toque final em hebraico? O toque final a gente chama Makabepatish. Makabepatish é um daqueles trabalhos que é proibido de fazer no Shabat, tá? Então, é um dos tantos trabalhos que a gente não pode fazer no Shabat. Então, o Makabepatish seria essa cereja no bolo, seria essa cereja no topo do bolo na criação do homem. E aí, Hashem, quando coloca o bebê no útero da mãe, ele coloca a alma lá, mas é só um corpo e uma alma. Ele não é capaz de falar, né? Porque eles não estão fundidos. E aí, no final das contas, vem o Malach, bate na boca da criança e funde os dois. Essa batida do Malach, no final das contas, é o Makabepatish. É esse toque final, esse cereja no bolo, cereja no topo do bolo, né? Quando a Gemara, no momento que ela fala que o Malach vai baixo na criança, ela esquece toda a Torá, não é por causa da concussão, não é por causa da batida, né? Porque agora corpo e alma estão fundidos. Ele agora tem a habilidade de falar, demora um tempo, né? Até a gente conseguir desenvolver isso, porque a gente tem que aprender a usar a habilidade. Não é só, pronto, você fala agora, você fala tudo. Não, você tem que aprender a usar. Essa batida no lábio é o toque final, né? E aí, por que o bebê esquece a Torá, então? Né? De novo, a Neshama é puramente espiritual, ela é completamente espiritual. Ela tem o conhecimento de toda a Torá. Ela não é afetada pela fisicalidade. Mas, a partir do momento que a gente tem esse Makabepatish, a gente tem essa fusão corpo e alma, a gente ancora uma parte da alma no mundo, certo? E aí a Neshama, ela não é capaz mais de reter toda aquela espiritualidade, porque parte dela está conectada ao mundo físico, e a gente acaba não tendo essa ligação mais. A gente tem a capacidade de religar, de aprender de novo, mas a gente fica cru nesse sentido. Então, a fala conecta alma, corpo, a Neshama sabe toda a Torá, e não tem conexão com o físico, né? Mas assim que o Malach faz isso, dá a habilidade ao homem de falar, a alma meio que é rebaixada. Ela perde essa capacidade. Para que a gente possa ter a possibilidade de elevar o mundo físico, no fim das contas. Né? Se a alma não se rebaixasse, o físico não teria como se elevar. Né? Ela não é quando ela é rebaixada, ela não é capaz de manter tudo que sabe da Torá. Apesar de que, às vezes, a gente vê pessoas que nunca estudaram a Torá na vida e têm noções muito fortes da Torá. E é muito engraçado, que só um ser humano que a gente saiba que não teve uma conexão adequada ao ponto de vista da alma dele ser rebaixada. Quem? Moshe. Moshe não teve esse negócio. Moshe, quando vai lá, o Makabepatish do Moshe não funcionou igual funciona com todo mundo. Tá? Tanto que a gente fala, Moshe já nasceu com a Brit Milá, né? Moshe já nasceu pronto, vamos dizer assim, né? E aí, no número 6 em Devarim, a gente vê
Vezot HaBerachá, a gente não costuma fazer as leituras na sinagoga, né? Porque termina o ciclo com Vezot HaBerachá. A gente costuma ler na troca, né? Na hora que vira o ciclo, né? Então, eu botei o começo de Vezot HaBerachá. Olha só. Vezot HaBerachá, Asher Sam Moshe, Asher Barach Moshe, Ish HaElohim. Então, e essa é a bênção que Moshe, homem de Deus, homem de Hashem, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Ou seja, aqui está dizendo, ele é o homem de Deus, ele tem uma ligação diferente, ele é diferente. A gente sabe, Moshe falou cara a cara com Hashem, a gente não conhece ninguém mais que tenha feito isso também. Né? Então a Neshama de Moshe não foi afetada pela Guf, não foi afetada pelo corpo. Mas quer dizer que ela não está conectada com o corpo? Claramente tem uma coisa errada, porque Moshe não fala adequadamente. Se a conexão é essa, Moshe é bem gago, não é pouco gago. Ele tinha muita dificuldade de falar. Ele mesmo fala, eu não sei falar, como é que você vai me botar lá para falar para esse povo? Né? Então, segundo o Maharal, isso é o que significa Kvad Pé ou Kvad Lashon, né? Que é o que ele fala quando Hashem manda ele. Ele fala, não, você que vai liderar o povo. Aí ele fala, não, mas eu sou o Kvad Pé, o Kvad Lashon, né? Eu tenho a fala lenta e a língua lenta. Não é só eu não sei falar, eu não consigo falar. Né? E meio que esse foi o preço pago por Moshe para ter retido aquele conhecimento que a alma dele tem. Aí obviamente fica a pergunta, todo mudo ou todo gago é igual a Moshe? Não, né? Mas ainda assim nossas tradições veem essas pessoas com um nível maior de que do chá, tá? Existe uma santidade nisso, da pessoa ser gaga, da pessoa ser muda, tá? Então, quando a Torá foi dada, Moshe volta a falar normalmente, porque isso permitiu a fusão para ele, tá? Para ele, entre a Ruchniut, entre a espiritualidade e a Gashmiut, a fisicalidade dele, de uma forma que não rebaixaria a alma de Moshe, tá? Porque, afinal, ele é o outdoor dessa ideia de elevação física sem rebaixar o espiritual. Ele é a representação disso. Né? Então Moshe é capaz de falar normalmente depois disso. Na Torá, quando a gente vê a Torá falando sobre fala, tem uma coisa muito interessante escrita em Bamidbar, no número 7, eu acho. 7. Diz assim, e fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando o homem ou mulher se estiver isolado, fazendo o voto de Nazireu para consagrar a Hashem. Só que aí no hebraico tá aí. Daber el bnei Israel, ve'amarta alehem, ish ou isha ki yafli. Tá? Então, ou seja, que disseram o voto, né? Que fizeram o voto, né? A gente não vai entrar na ideia de Nazir, isso aqui se refere aos Nedarim, né? Se refere às promessas, aos votos, né? No caso aqui, especificamente sobre o Nazireu, né? Mas a palavra para falar o voto é Yafli, né? Yafli vem de Mafli, que é Maflit Lasot. Mesma palavra fala é a palavra que vem de milagre, tá? Se a gente for no Maimonides, no Rambam, quando ele vai falar das leis dos Nedarim, o que encapsula, no caso, as leis da fala em geral, o livro se chama Sefer Haflah. Se chama Livro do Milagre. Só que é um livro falando sobre fala. Né? Por que ele está descrevendo a fala como um milagre? E a gente tem até uma Guemará. O contexto é meio estranho, eu vou botar aí só pra o contexto não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a Guemará se refere à fala dessa forma. Eu botei no 8 também. Tá até aí na Guemará. Ishki Yafli, né? Ou seja, quando o homem declamar claramente o juramento quanto ao valor, o que acontece? Nesse momento, o termo homem, devemos incluir o menor que está a um ano da maioridade, né? Mafla Samur Leish, né? Então, ou seja, essa pessoa que falar também tem que ter. Então, de novo, essa expressão de milagre sendo usada como fala aí. Tá? Então, o Ramá explica o seguinte. Quando está escrito lá na Sheatzah, Baruch atah Hashem umaflit lasot, qual que é o milagre? Você cura a carne e faz milagres. Qual que é o milagre que está sendo referido aqui? É ir ao banheiro? Realmente, tem gente que
ir ao banheiro é quase um milagre, né? Mas isso não é isso, né? A gente já falou disso no meio da Berachá. Qual que é o milagre? O Ramá explica. Somos um corpo e temos uma Neshama. Como que Hashem conecta Neshama e Guf? Como que Hashem conecta Neshama e o corpo? Esse é o maior milagre de todo o universo. A forma com que Hashem conecta Neshama e o corpo. Conecta a alma e o corpo. E o que isso produz? A fala. Por isso Moshe não falava. Por isso uma criança no útero da mãe não é capaz de falar e sabe toda a Torá. Por isso o Malar vem, faz o Macabepatish, dá o toque final na criança e ela passa a ser capaz de falar. E isso, mesmo isso ancorando a Neshama, faz com que a criança esqueça a Torá no fim das contas. Certo? E o Ramá continua dizendo assim, Hashem, como que Hashem mantém o corpo e a alma juntos? Com um grande milagre, o grande milagre da fala. Tá? E o Ravi Hutner, no Parhat Yitzhak, ele explica que a gente tem essas duas berachot, a Sheyatzah, que fala do corpo, e a Neshama, que fala da alma. E ele pergunta, como que a gente coloca os dois juntos? Uma aflit lassot. Né? As duas últimas palavras da Sheyatzah é o que conecta as duas coisas, é a fala que conecta as duas coisas. E ele fala, é a fala que conecta. Que também é chamada de Pele, de milagre. Tá? Assim podemos combinar as duas berachot, diz ele. Né? E só Hashem é capaz de juntar os dois. E aí é engraçado que meu pai trabalha com bioquímica, né? Ele costuma dizer que se a gente juntasse todo o dinheiro do mundo, a gente não seria capaz de construir uma célula viva que fosse a partir do nada. Tá? E mesmo se a gente for algum dia, vai faltar o milagre da fala, vamos dizer assim. Não vai ter como fazer um ser humano, porque a gente precisa fundir corpo e alma de alguma forma. Tá? Então a fala é esse toque final na criação do homem, Macabepatish. Né? A fala é a capacidade de fazer a alma e o corpo trabalharem juntos. A Neshama em si, ela cria a ideia, o pensamento, e o corpo materializa o pensamento. Quando você está falando, o corpo está materializando aquele pensamento. O corpo está materializando o que você está planejando. Né? Então esse milagre, nesse milagre essas coisas são possíveis. Né? Então vem uma questão que é interessante. A gente tem que usar essa dádiva de uma forma correta. Não pode usar de qualquer jeito. Né? A gente tem que ser agradecido por aquilo que a gente recebe de Hashem e não deturpar esse milagre que foi chamado como o maior milagre de todos. Né? E aí que vem a questão da Tzarat, que a gente estava falando no começo. Né? Na ideia da Parashá. Como alguém se torna um Metsorá? Como que alguém se torna alguém que tem Tzarat? Né? Alguém que tem essa lepra, que não é lepra. Como que alguém pega isso? Pelo Lashon Hara. E a gente vê isso onde? No caso de Miriam. Miriam decidiu que ia falar de Moshe junto com o irmão. Eu botei no 9 aí. Aqui. E Miriam e Aharon falaram contra Moshe, por causa da mulher cuxita que tomou, porque uma mulher cuxita havia tomado. E disseram, porventura Hashem falou somente com Moshe? Certamente falou conosco também. E Hashem os ouviu. Eu não vou entrar na discussão do que eles estavam falando aqui, porque não vem ao caso. Mas, aí pulando um pouquinho, o que acontece com ela? A nuvem se retirou sobre a tenda, Hashem vai lá e fala, vocês acham que vocês são melhor que Moshe? Não, prestem atenção que é bem diferente a situação aqui. Né? E aí a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa. Né? Se vocês virem no hebraico, Miriam Mitzorat. Né? Ela está com Tsarat. Branca como a neve. E Aharon olhou a Miriam e eis que estava leprosa. De novo aquela história que precisava de um Cohen para dizer se estava leproso, se estava com Tsarat ou não. No caso aí, o que a Torá está dizendo é, Aharon comprovou, falou, realmente você está com Tsarat. E o que acontece com ele está com Tsarat tem que se excluir por 7 dias da... Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Que é a história. Você tem que se isolar socialmente das pessoas por 7 dias, né? E Miriam foi encerrada fora do campo durante 7 dias e o povo não partiu até Miriam ser recolhida. Né? Então, isso é interessante. E aí o Hafetz Haim veio para falar pra gente, olha, Lashon Hara e Sinat Hinam, que é um produto do Lashon Hara, ou, na verdade é um ciclo vicioso, né? Um alimenta o outro. Sinat Hinam é o ódio gratuito. Lashon Hara é a fofoca, né?
Então, às vezes você fala mal do outro, ou você fica falando do outro nas costas dele, simplesmente porque você não gosta da pessoa. E isso vai gerando inimizade, vai gerando uma série de problemas. O Hofetzheim fala que esses são os dois grandes problemas que a gente tem hoje em dia. Isso não só destruiu o segundo templo, como interfere na construção do terceiro. Tá? Ele traz uma série de provas, eu vou trazer aqui uns exemplos de como Lashon Hara é um problema sério. O primeiro deles foi quanto ao episódio dos Meraglim, dos espias, né? Os espias, quando entraram na terra de Israel para ver se era uma terra boa e tudo mais, eles voltaram foram 12, 10 voltaram dizendo, a gente vai morrer se a gente entrar lá. Outros dois, Caleb Ben Yefuné e Yehoshua Ben Nun, falaram assim, não é bem assim, a terra é boa, a gente tem que entrar. Mas por causa do relato dos 10, o povo ficou com medo, não quis entrar, duvidou, criou uma série de problemas. Chorou, inclusive. E em Ta'anit, na Gemara em Ta'anit, tem uma coisa interessante, no número 10. A reação do povo foi essa, né? Tá escrito, toda a congregação levantou sua voz e chorou, e o povo chorou aquela noite. Naquela noite, né? Tá faltando o Enem. Está em Bamidbar. Rabba disse que Rabi Yohanan disse, essa foi a noite do 9 de Av. Esse foi o primeiro 9 de Av. O santo bendito seja disse a eles, como choraram sem razão naquela noite, portanto vou estabelecer para ti uma tragédia de verdade e haverá choro nas futuras gerações. Ou seja, Hashem está falando aqui, vocês querem chorar, eu vou dar um motivo para vocês chorar. É difícil, mas a gente sabe como que 9 de Av é complicado pra gente. Outro problema, isso é Lashon Hara. Aí você fala, como é que assim é Lashon Hara? Fez Lashon Hara da terra e da promessa de Hashem. Hashem falou, vocês vão entrar na terra. A terra é boa. Os caras voltaram falando assim, terra não é boa, a gente não vai conseguir entrar. Isso é Lashon Hara, tá? Isso é uma fofoca negativa, no caso. Todas as fofocas são negativas, tá, pessoal? Só pra deixar claro. No número 11 tem outro exemplo. Em Devarim está escrito, maldito é aquele que feria seu companheiro em segredo, e o povo dirá amém. Rashi explica o que é ferir em segredo. Porque de Rabeleza explica que ferir em segredo refere-se a Lashon Hara, ou seja, você fazer fofoca do outro. Então, você já é amaldiçoado pela Torá se você faz fofoca do outro. A Gemara em Achin, no 12, continua explicando aí o problema da Lashon Hara. E Rabi Yohanan falou em nome de Rabi Yosef ben Zimra. Aquele que fez Lashon Hara é como aquele que nega a existência de Hashem. Ou seja, né? Esse aí tá... Como está escrito, aqueles que dizem que prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como o nosso, quem poderá ser nosso Senhor, né? Está no Terrelim, tá? E aí, para terminar essa ideia, tem um Midrash que esse é pesado, né? Que diz no 13, nesse mundo, Hashem disse, isso é Hashem falando, nesse mundo, por causa da existência do Lashon Hara entre vós, eu retirei minha presença de seu meio. Então é Hashem aqui falando diretamente, falando, enquanto vocês continuarem isso aí, eu tô fora. Tá. Então, no fim, isso acaba sendo o resultado de que a gente, da falta de entendimento que a gente tem de quão milagrosa é essa entidade da fala, essa capacidade de fala, e falta de Hakarat Hatov, falta de gratidão quanto àquilo que a gente recebe de Hashem. E obediência também, né? Porque a gente fala pra gente não fazer e a gente não obedece. Então, para terminar, eu só queria deixar essa mensagem de gratidão do Shlomo Wolbe no 14, né? Que é um texto maravilhoso que ele escreve, que é aquele que reconheceu o bem que o outro fez por ele, sabe que seu companheiro o ama, ou seja, aquele que fez um bem para você te ama, né? Se você reconhece esse bem. Hakarat Hatov em hebraico literalmente reconhecer, quer dizer, literalmente reconhecer o bem, tá? E assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem, que está em Mishlei, gratidão faz acordar o amor. Essa é uma sabedoria fundamental quanto às midot, quanto às nossas características. Qual? A gratidão nos aproxima do amor. A Hakarat Hatov nos aproxima de Ahavá. Né? E esse é o motivo pela qual essa qualidade é importante.
amor sem gratidão não dura, né? Então, pra gente se aproximar mais de Hashem, a gente falou algumas vezes sobre essa questão de fazer coisas com amor no lugar de medo, né? Em vez da gente fazer beirá com medo, só porque a gente tá com medo das consequências, a gente fazer as coisas com amor, né? Então, isso, a possibilidade de não fazer a Shorhará, por exemplo, é uma possibilidade a mais de nos aproximar mais e mais de Hashem, né? A gente tem que buscar, no fim das contas, usar essa fala corretamente, né? A gente usa a fala para falar de Torá, a gente usa a fala para rezar, a gente usa a fala para agradecer, a gente usa a fala para ajudar, né? E assim a gente aumenta o amor que a gente tem uns pelos outros e por Hashem também, né? E a gente chega, talvez, desse jeito, a esse estado de fazer techuvá ou as mitzvot be'ahavá, com amor, né? E não por temor. Que a gente possa chegar um pouco mais perto desse ideal, né? Vamos dizer assim. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela paciência com a voz aí. Mas, Bezat Hashem, semana que vem eu vou estar melhor. Boa noite.